vocês. Obrigado aí pela parceria de sempre, nos ajudando aí nesses treinamentos, né? Que quando fala de saúde, a gente tem ainda as dúvidas, né, do dia a dia, então isso acaba facilitando, nos ajudando nas comercializações. Mais uma vez eu quero agradecer realmente esse tempo dedicado, né, de vocês para conosco, que a gente sabe que o tempo é precioso, valioso, né. Enfim, eu espero que todos tenham um bom treinamento, podem fazer dúvidas, tirar as dúvidas aí a qualquer momento, pode ser através do chat, ou, Rodrigo, você que determina aí se quer que para, levante a mão, fica aí à sua disposição, tá? Enfim, corretor, não esqueça de contar conosco aí do que for necessário para suas cotações aí de vida. A gente tem os nossos back-offices que acabam ajudando nesse dia a dia, em caso de cotação, dúvida, procure a gente assim que possível, o que necessitar, tá bom? E gostaria de pedir também que vocês colocassem um e-mail, vocês dão o e-mail para que a gente possa encaminhar esse material. Se bem que também depois será disponibilizado na nossa página da NBA, né? www.nbaseguros/treinamentos, que estará disponibilizado também. Então, é uma outra ferramenta para vocês. Agradeço, um bom treinamento. Rodrigo, é com você. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço a todos. Bom dia, pessoal. A gente vai falar um pouquinho sobre produtos a mil, né? Só a ideia aqui é colocar todo mundo na mesma página, né? Esclarecer dúvidas aí que o pessoal possa vir a ter, né? E aí vou pedir para a Bia ir mediando aí, se aparecer alguma coisa no chat, né? Durante a apresentação. E aí pode ir me interrompendo que a gente vai tirando a dúvida na hora, tá bom? Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Só um minutinho. Tá aparecendo aí a tela? Tá sim. Beleza. Então, pessoal, antes de começar, eu queria só primeiro agradecer a presença de vocês, né? A gente vai falar um pouquinho sobre os produtos da linha 1000, tá? E começando pela grade que atualmente está sendo comercializada hoje, né? Que é a linha selecionada. Nós temos os produtos da linha a 1000 Fácil, que são os produtos de entrada, né? São os produtos com que nós trabalhamos com a nossa rede própria, que é uma rede verticalizada, tá? E os produtos aqui, eles têm a ideia de ter um melhor custo-benefício, tá? Então, uma rede personalizada com o melhor custo-benefício. Aí, nós passamos para a linha intermediária, que são os produtos da linha 1000, né? Onde nós temos aqui uns produtos já de âmbito de abrangência nacional, tá? Aqui eu tenho produtos regionais, aqui eu tenho produtos nacionais, e aqui eu tenho produtos nacionais também da linha One, que é a nossa linha Premium, tá? Então, pessoal, falando do primeiro produto, que é o F110 SP, esse é um produto que ele tem, falando um pouquinho da ficha técnica dele, ele é comercializado tanto no PME como no PF, né? No pessoa física. A rede é a mesma rede, tá? O produto são as mesmas características, o que muda um pouquinho são as regras de contratação, tá? O produto ele tem abrangência em São Paulo, Guarulhos, Mogi e Arujá, tá? Os benefícios, ele tem a telemedicina, o Amil Saúde, que é um telefone 24 horas para esclarecimento de dúvidas e desconto de farmácia. Tá? O tipo de acomodação, ele é quarto coletivo, tá? No PME, e tem também a opção privativa quando a gente fala do PF. Opção de coparticipação completa ou parcial, tá? Lembrando que a coparticipação completa
é a coparticipação normal, como a gente conhece, né? E a coparticipação parcial é aquela que incide somente na parte de terapias, tá? Então, os demais procedimentos, consulta, exame, entre outros, ele não vai coparticipar, somente na parte de terapias. Segmentação ambulatorial hospitalar com obstetrícia, isso, todos os produtos da AMIL são assim, né? E o produto não contempla reembolso. E o F-110, pessoal, apesar dele ser comercializado em São Paulo, Guarulhos, Arujá e Mogi, ele também pode ser comercializado nas demais regiões que estão aí ao entorno, né, da zona de abrangência, tá? Com a diferença que na região aqui que está em destaque em laranja é a região onde eu tenho os credenciados para dar o atendimento, tá? Mas essa região toda, ao todo são 23 municípios que vocês podem estar comercializando este produto. Destaques da rede desse produto: o Hospital Vitória, né, paulistano, Hospital Metropolitano, nós temos também o Carlos Chagas em Guarulhos, né, o Ipiranga Arujá, o Ipiranga Mogi, além de o laboratório também. Esse produto ele conta com o laboratório o Pardini, Hermes Pardini, e o laboratório a mais. Aí, entrando no S60, já é um produto mais estruturado, né, onde eu tenho 49 municípios ao todo, tá, de atendimento aí de abrangência. Os destaques da rede aí: Hospital da Luz, Vila Mariana, né, o Hospital Vitória Nália Franco, Carlos Chaga e o Ana Costa também, tá, além do Hospital Pitangueiras. Esse produto ele também conta com a telemedicina, tá, e o desconto de farmácia. Pessoal, a parte de RPG eu peço que vocês desconsiderem, tá? Que o material não está atualizado. Isso aqui não é mais diferencial, tá? Então, porque a ANS, ela determinou que as operadoras não podem mais limitar a parte de fisioterapia, toda a parte de terapia, né? Então, esse diferencial já não é mais diferencial. Mas a telemedicina, sim, é um diferencial, e o desconto de farmácia também, além do Ligue Saúde, tá? Tipo de acomodação coletivo: o produto ele conta com participação, não tem reembolso. E o aditivo de urgência e emergência, pessoal, aqui a partir do S60+, eu já tenho esse aditivo embutido, sem nenhum acréscimo de custo para o cliente, tá? Lembrando que no produto anterior, no F110, eu não tenho esse aditivo, tá? Então, aqui, o que é o aditivo de urgência e emergência nacional? Então, quando o cliente está fora da região de atendimento dele, ele precisando de um atendimento de urgência e emergência, ele vai entrar em contato com o 0800 da AMIL e vai solicitar um atendimento num hospital mais próximo, tá? E a AMIL vai direcionar ele para um hospital mais próximo. Esse aditivo já está embutido no produto. E o assistência à viagem internacional disponível para contratação, tá? Esse sim a gente contratado à parte, caso o cliente tenha interesse. Aqui é um pouquinho da região de abrangência, né? Então vocês veem que é uma região de São Paulo, dentro de São Paulo, pega também a parte do ABC, então ele tem uma região bem extensa aí. Aí depois eu vou ter o produto S75 Rio de Janeiro, né? Que é um produto regional, que a AMIL criou também, um pouco mais recente, né, para poder concorrer aí com operadoras regionais. O produto ele tem cobertura para 30 cidades, né, e ele tem uma rede de hospitais certificados, ele tem acomodação tanto coletiva como privativa, e ele é oferecido nas opções de coparticipação total ou parcial, tá? Aqui ele também, como todo produto, exceto o F110, como os demais produtos da linha Milfácil, ele possui urgência e emergência nacional, tá? Já embutido no produto. Telemedicina, reembolso somente para contrato PJ, tá? No PME não tem. Desconto de farmácia, o AMIL Ligue Saúde,
preços acessíveis, tá? E os aditivos aqui, disponível para assistência à viagem internacional, disponível para contratação, que a gente vai falar mais para frente, é mais ou menos como funciona como um seguro viagem, tá? E aqui, pessoal, a partir da 75 eu já tenho um aditivo novo aqui, que é o resgate domiciliar, tá? Que é o serviço de ambulância, que é aquele atende quando o cliente contrata, então ele precisa de um atendimento em loco, né, onde ele está, seja na residência ou seja no trabalho, ele pode entrar em contato e aí uma equipe médica vai fazer o pré-atendimento e vai deslocar uma unidade para estar fazendo os primeiros atendimentos a esse beneficiário e tá levando ele até um hospital, tá? Aí eu tenho, pessoal, o S80. O S80, ele é um produto que a gente chama de multirregional, né? Porque ele tem as opções. Aí você contratando um S80 SP, o cliente ele tem rede de atendimento automaticamente já no Rio de Janeiro, Paraná, Distrito Federal e Pernambuco, tá? Ao todo, são 111 cidades. O produto também contempla a opção de coparticipação total ou parcial, o aditivo de urgência e emergência e a telemedicina da Amil também disponível, tá? Desconto de farmácia, entre outros benefícios aí que a gente já citou anteriormente. Aí, o S80, pessoal, ele tem uns produtinhos que são regionais, tá? E também com aquela mesma estratégia que a Amil criou para poder concorrer aí com operadoras regionais, né? Então, ele tem o S80BH, tá? Esse produto, ele é um produto que ele tem abrangência em 17 municípios, tá? Na região ali Belo Horizonte, proximidades, que tem também as mesmas características dos produtos anteriores da linha Mil Fácil, só que ele é um produto regional ali, com um preço mais competitivo, tá? Tenho também o S80 Santa Catarina, que tem a mesma característica, tá? A ideia é a mesma, concorrer com operadoras ali regionais, né, de Santa Catarina, e ele também possui os mesmos atributos e benefícios dos produtos anteriores, tá? Lembrando, pessoal, que a linha Mil Fácil, ela tem uma parceria com o laboratório Hermes Pardini, que pertence ao grupo Fleury, tá? Laboratórios Fleury, né? A Fleury Medicina e Saúde comprou o Hermes Pardini, e aí a gente oferece coleta domiciliar, tá? Então nós temos a coleta domiciliar no Amil Fácil, nas regiões de São Paulo, ABC, Osasco e Guarulhos, sem custo adicional, tá? Então, alguns procedimentos aí o cliente pode entrar em contato e solicitar a coleta domiciliar. Aqui a gente entra na parte da linha Amil, até aqui tranquilo? Se alguém tiver dúvida, só perguntar, tá? A linha intermediária, pessoal, ela vai do S380 até o S750, tá? Então, começando do S380, eu tenho já a cobertura nacional, né, hospitais de referência, produto com coparticipação total ou parcial, tá? Aqui eu tenho uma observação a fazer, pessoal. Recentemente, a Amil, ela fez uma mudança nos produtos, né? Então, o coparticipação parcial, ele só vai estar disponível nas praças São Paulo e Rio de Janeiro, tá? Se vocês forem procurar nos demais estados, vocês só vão achar coparticipação total, ok? Só para reforçar isso daí, que foi uma mudança recente aí que a Amil fez. O produto S380, ele já conta com reembolso, tá? Além da telemedicina e demais benefícios, ok? O transplante, além do rol da ANS, que também é um diferencial, né? Hoje a ANS, o rol da ANS, ele contempla somente a cobertura para medula, né? Medula, pâncreas, se eu não me engano, e córnea, né? Desculpa, medula, rim e córnea, tá? É isso que a ANS determina. Mas, a partir do S380, a Amil já dá o transplante de coração, transplante pulmonar, pâncreas, entre outros tipos de transplante, tá? Aqui eu já tenho disponível o Amil Resgate, tá, pessoal? O que é o Amil Resgate? Diferente do resgate domiciliar, aqui ele faz o resgate e o translado interhospitalar, tá? Então, o beneficiário, ele já está no hospital
e ele quer fazer uma remoção para um outro hospital. Então, esse transporte, ele pode se dar tanto por vias terrestres como por via aérea também, tá? Dependendo da distância. A Mil, ela tem toda a unidade, já todo o aparato preparado para fazer a remoção e transferência desse beneficiário, tá? O aditivo disponível para contratação de assistência à viagem internacional e o resgate domiciliar que a gente já mencionou anteriormente. O nível de rede, pessoal, só para como destaque da rede aí, o S380 ele já conta com o Samaritano da Paulista, o Hospital Paulistano, o Lefort Morumbi, tá? O Metropolitano e o Hospital Vitória. Então, dos produtos nacionais, ele é um produto com mais custo, melhor custo-benefício, tá? Porque ele é um produto de entrada, ok? O S450, ele tem os mesmos benefícios, tá, pessoal? Então, não vou repetir aqui, é muito similar ao S380. O que vai, inclusive, a faixa de reembolso, é tudo similar, tá? A única diferença vai ser a rede mesmo, que aqui no S450 eu já acrescento alguns hospitais aqui, tá? Então, como destaques da rede, a gente tem aqui o Lefort da Liberdade, a CD, o Beneficência Portuguesa, já está aqui, né? O Hospital São Camilo Santana, o São Luís de Abaquara, o Hospital Vila Lobos, o Santa Joana e o Santa Catarina, somente na modalidade QP, tá? Aí eu tenho o S580, tá? Que é um produto que foi criado um pouquinho depois desses outros dois, né? Então é um produto um pouco mais recente. Ele conta com hospitais de referência também, com participação total parcial, e ele tem também alguns reembolsos. O nível de reembolso dele é um pouquinho melhor, tá? Que os outros produtos, para poder estrategicamente ter um diferencial perante os concorrentes, tá? Os diferenciais e os aditivos para contratação são iguais. Em termos de destaques da rede aí, de atendimento, a gente tem aí como destaque o Samaritano e Higienópolis, tá? Já entrando nesse produto, no 580. Nós temos o Hospital Sabará também, o Hospital Referência Infantil, o Promatre, né, Maternidade, São Camilo Ipiranga, São Camilo Pompeia e Hospital Santa Paula, tá? Como destaques na rede aqui em São Paulo. Aí a gente parte por S750, tá? O S750, pessoal, é um produto quase premium, né? Um produto mais top aí da nossa linha intermediária de produtos. Então, ele conta com 3 níveis de reembolso, né? Ele tem o R1, R2 e R3, além dos demais benefícios que nós já mencionamos anteriormente, e aqui acrescenta a cirurgia oftalmológica refrativa sem limite de grau, tá, nesse produto. Então, eu não sei se todos sabem, o rol da ANS determina que as operadoras deem cobertura a partir dos 5 graus, né, de miopia, hipermetropia, enfim. E nesse produto S750, a gente já cobre a cirurgia mesmo com grau inferior a esse, tá? Nós também oferecemos escleroterapia, tá? Novamente aqui peço que vocês desconsiderem sessões de fono, porque isso aqui também não é mais diferencial. A ANS já colocou como ilimitada, né, as sessões, no caso da fono, né, que é a terapia. Mas a escleroterapia sim é um diferencial, tá? Que esse aqui é um tratamento, a escleroterapia é um tratamento além do rol da ANS, tá? Que é um tratamento estético, né? Que é para aquele tratamento de aplicação para eliminação de varizes, tá? Então, esse sim é um diferencial, o produto ele cobre até 12 sessões. Transplante além do rol e os demais aditivos aqui para contratação, né? O resgate e o assistência à viagem e o resgate domiciliar. O S750, pessoal, então ele tem os mesmos hospitais lá que nós mencionamos anteriormente, né, no 580, e ele acrescenta alguns hospitais aqui como, perdão, o 9 de Julho, o HCOR Paraíso, o São Camilo, né, que são o São Luís, que são os hospitais da Rede DOR, então tem o São Luís Itaim, Morumbi, Anália Franco,
e São Caetano. Além do Oswaldo Cruz, tá? Só um minutinho. E o AC Camargo, tá? Já tenho aqui. Aí, falando um pouquinho dos diferenciais, pessoal. Então, o que é o Amil Ligue Saúde? O Amil Ligue Saúde, ele é um 0800, né, que a Amil disponibiliza aí 24 horas por dia, 7 dias por semana, onde o beneficiário pode fazer esclarecimento de dúvidas sobre exames, o que precisa ser feito para fazer um exame, dúvidas sobre medicamentos, qual medicamento pode usar, qual não pode, prescrições e sintomas também, tá? Esse atendimento aqui, ele é interligado com a telemedicina, tá? Então, quando o beneficiário entra em contato nesse 0800, a AMIL vai fazer ali uma triagem com os enfermeiros, né? E caso eles identifiquem que o paciente tem uma necessidade de estar falando com uma equipe médica, eles fazem já automaticamente a chamada, a videochamada, para poder dar o atendimento, tá? Então, a gente oferece também o desconto de farmácia. Nas drogarias São Paulo e Pacheco, né, todos os produtos possuem esse desconto. Até 40% de desconto em medicamentos, tá? Prescritos aí, e medicamentos genéricos também. Os diferenciais do produto no Amil Espaço Saúde, pessoal, a gente oferece essas clínicas, tá, próprias da Amil, acho que muitos de vocês devem conhecer, né, que é o Amil Espaço Saúde. São unidades próprias da Amil, onde eu tenho todo o atendimento como se fosse um atendimento de um hospital, tá? Só que eu tenho dentro dessa clínica. A diferença, pessoal, é que eu não vou ter, diferente de um Amil Espaço Saúde para um hospital, é que eu não vou ter internação, tá? Eu não tenho leito, na verdade. Mas o atendimento ambulatorial, consultório, até alguns procedimentos ali, eles têm total competência para estar fazendo ali mesmo, tá? Qual que é a diferença? A diferença é que no Amil Espaço Saúde, quando o cliente vai agendar ou ele vai fazer um pronto atendimento de urgência, de pronto-socorro, diferente de um hospital, ali ele só vai ter beneficiários da Amil, tá? Então ele vai conseguir uma agilidade maior no atendimento. Então acho que esse é o maior benefício que esse Amil Espaço Saúde traz, tá? Além também de que, se ele quiser agendar uma consulta com algum especialista, ele também tem uma maior agilidade, né? Ao passo de que ele não vai estar ali junto com os demais beneficiário de outras operadoras, como acontece no hospital, né? Quando você vai num pronto-socorro, você vê aquele pronto-socorro cheio, onde tem pessoas do beneficiário do Bradesco, da Unimed, do Sul América, enfim. Então, esse é um grande diferencial que é oferecido pela Amil, tá? Além disso, pessoal, dentro dessas unidades do Amil Espaço Saúde, a Amil oferece também alguns programas de saúde, tá? Quando o beneficiário ele se faz uma consulta, ou passa por uma consulta com algum especialista, ele pode perguntar para a equipe médica sobre esses programas, tá? O que são esses programas? São programas como o da saúde mental, o emagrecimento, antitabagismo. Então, a AMIL vai fazer um acompanhamento, né, desse beneficiário, nesses casos, tá? Ele vai fazer ali todo o acompanhamento, vai fazer um cronograma, tá? E vai fazer o tratamento ali, se necessário até com medicação, tá? Então, a diferença é que esse beneficiário ele passa a fazer parte desse programa e passa a ser acompanhado proativamente pela Amil, tá? A Amil entra em contato com o beneficiário, olha, vamos marcar sua consulta, eu estou vendo aqui que você veio já faz tantos dias, como que está sendo como que você está lidando com o remédio, como que está sendo o seu tratamento. Então, isso é um diferencial também que a gente oferece, tá? Eu tenho a telemedicina, pessoal, nós temos na Amil a telemedicina da Amil, que é a telemedicina comum, né, da Amil e Amil Fácil, e nós temos também a telemedicina da One, tá? A telemedicina da One, pessoal, ela está já incorporada com os médicos do Hospital Albert Einstein, tá? Então, esse também é o diferencial
dessa telemedicina, tá? Ambos estão disponíveis 7 dias por semana e 24 horas por dia. Em termos de custo, tá, pessoal? Falando aqui, ó, assistência viagem internacional. Nós temos os valores aqui. Cobertura básica, R$ 5 por beneficiário. Cobertura intermediária ali, que é de $100 mil, R$ 9. E cobertura de $300 mil, ou $300 mil, nós temos R$ 20 por beneficiário, tá? Assistência à viagem internacional, pessoal, como eu mencionei anteriormente, funciona como um seguro viagem, né? Algumas localizações, alguns países têm a obrigatoriedade da contratação desse seguro, tá? Então, se o cliente perguntar, mas ele atende o tratado internacional? Sim, ele atende, tá? O cliente ele pode solicitar que a Amil encaminhe um certificado com as coberturas para ele poder fazer a viagem, tá? Sem problema nenhum. Esse aditivo de viagem internacional, ele vai estar disponível tanto nos produtos da linha Amil Fácil, como a Amil, tá? Para contratação, e ele vai estar disponível na linha One, já embutido no produto, tá? Peço só que vocês desconsiderem aqui esse produto S40, que ele não está mais no nosso portfólio. Transplante extra-Hall, então, como eu mencionei anteriormente, né, o Hall, ele inclui o transplante de rim, córnea e medula óssea, e o extra-Hall, ele contempla outros procedimentos de transplante, tá? O resgate domiciliar, que nós mencionamos também, ele tem um custo de R$ 6 por beneficiário, tá? Então, ele também está disponível para contratação, tá, nos produtos, e na linha One ele já está embutido diretamente no produto, tá? Aqui falando do Amil Resgate, o Amil Resgate, ele possui o selo de autenticação da Joint Commission International, então quer dizer que ele atende o protocolo de exigências internacionais, tá? De atendimento. Esse produto, esse aditivo, ele tem um custo de R$ 24,90 por grupo familiar, tá? Então ele é o único aditivo que o titular contrata e ele é extensivo para os demais dependentes, tá? Lembrando que ele está disponível para contratação do S380 ou S750 e na linha One ele já está embutido direto no produto, sem custo adicional. Aqui nós mencionamos também um aditivo de urgência e emergência, tá, pessoal? Esse é exclusivo da linha Amil Fácil, tá? Mas é o que como nós mencionamos, é um produto que dá cobertura, é um aditivo que dá cobertura fora da região de atendimento, tá? Pessoal, finalizamos a parte de Amil, entrando na parte de Amil One, então os produtos que nós temos o S1500, o S2500 e o S6500 Black, tá? São esses os produtos hoje que a Amil possui no portfólio da linha Premium, tá? O produto de entrada dessa linha One, pessoal, é o S1500, tá? Esse produto, ele tem algumas características que são exclusivas, tá? Então, ele tem abrangência e comercialização nacional, o atendimento ambulatorial, hospitalar e obstetrícia, como todos os produtos da Amil, tá? A contratação dele está disponível tanto no PME quanto no PJ, e ele tem 2 níveis de reembolso, tá? O R1 e R2, com participação total ou parcial, e ele possui check-up e remissão somente para PJ, tá? Acima de 100 vidas. No PME ele não tem. Nesse produto 1500 ele não tem, nem check-up nem remissão, tá? A telemedicina, eu já tenho a telemedicina nesse produto que a gente chama dos médicos do Einstein, tá? Já conto com alguns médicos exclusivos que atendem somente na linha One. Nós temos um diferencial no produto One, produto da linha One, pessoal, ele tem um reembolso mais ágil, tá? Então o beneficiário consegue fazer pelo aplicativo,
tá? A solicitação do reembolso. E para consultas e exames básicos, a One ela reembolsa em até 24 horas, tá? Então, isso é um diferencial hoje que nenhuma outra operadora do mercado consegue oferecer um reembolso tão ágil. Nós também disponibilizamos o courrier, tá, para retirada de documentos, no caso seja necessário algum documento de reembolso. Geralmente a operadora solicita quando é um valor muito alto, tá, de reembolso, aí ela pede os documentos originais, mas a One ela disponibiliza um portador para estar vindo retirar, tá? Nós possuímos as embaixadas da One, tá? Que são as embaixadas do One? São unidades de atendimento que estão localizadas dentro do Hospital Albert Einstein e dentro do Hospital Sírio-Libanês, tá? Onde eu tenho lá um atendimento diferenciado para o cliente da One. Se ele tiver alguma dúvida, ou precisar de algum procedimento, um reembolso, ou precisar falar com algum atendente pessoalmente, né? Tem cliente que gosta desse atendimento pessoal, a gente oferece ele nessas embaixadas aí, tá? Serviço de coleta domiciliar, nesse produto 1500 a gente oferece pela BIP Saúde, tá? Que é uma parceria que a gente tem com essa empresa, onde o cliente baixa esse aplicativo da BIP Saúde e ele já tem a possibilidade de estar solicitando a coleta domiciliar. O S1500, ele também oferece a cobertura de vacinas, tanto a do Ministério da Saúde, como as vacinas do viajante, tá? Que são aquelas vacinas obrigatórias quando o beneficiário precisa viajar para algum país onde ele é obrigado a tomar aquela vacina, o plano da 1500 ele já dá cobertura, tá? Assistência à viagem internacional já embutido, resgate domiciliar também, resgate, amigo resgate também, tá? Que é o interhospitalar, e as sessões de escleroterapia e a cirurgia refrativa, sem limite de grau, eu também ofereço já nesse produto, tá? Em termos de rede, eu tenho todos os hospitais que nós mencionamos anteriormente, tá? Eu tenho o Hospital Oswaldo Cruz, Samaritano, Hospital do Coração, Promatre, Rede São Luís, 9 de Julho e BP Mirante, tá? Já no 1500. E aí, entrando, pessoal, até aqui tranquilo? Alguém tem alguma dúvida? Beleza. Vou entender isso como um não, tá? O silêncio. Silêncio também é uma resposta. O S2, aí entrando, pessoal, agora no S2500, que ele já é um produto que ele conta com uma estrutura de atendimento com os mesmos diferenciais do 1500, né? Só que aqui eu tenho diferente, eu tenho a retaguarda completa do Hospital Albert Einstein, tá? Então acho que é a maior característica, além de uma rede mais encorpada, né? E eu tenho também níveis de reembolso mais altos para esse produto, tá? Os demais diferenciais são meio que se equivalem. No 2500, eu já tenho uma coleta domiciliar que não é a da BIP Saúde, tá? Já é a coleta domiciliar aí. Eu tenho tanto a da BIP Saúde, como coleta domiciliar também, direto com o laboratório da Mil. Se eu não me engano, quem tem essa parceria com a gente é o laboratório Fleury, ou o laboratório Oswaldo Cruz, agora eu não tenho certeza. Ele também dá cobertura de vacinas do viajante, né, como nós mencionamos, seguro viagem internacional. Rodrigo, Oi, pois não. vou te interromper aqui porque surgiu uma dúvida aqui no chat. À vontade. Tá? Bom, da corretora MP. Sobre o Amil Fácil, no S60, urgência e emergência é nacional? Ou tem cobertura nacional? Ou teria que contratar? E se já tiver, quando ela está fora de São Paulo, basta acionar o 0800? Exatamente. O S60+, então, ele é um produto regional, né, onde ele dá o atendimento para São Paulo e Grande São Paulo, e ele, como todos os produtos da linha Mil Fácil, ele possui um aditivo de urgência e emergência nacional, tá? Então, se o beneficiário estiver fora
de São Paulo, fora da região de cobertura, ele entra em contato com esse 0800 e solicita um local de atendimento, tá? É isso mesmo. Perfeito. Obrigada, viu? Nada, imagina. Então, pessoal, o S2500, ele possui já o Hospital Albert Einstein, Sírio-Libanês, né? O Hospital Moriá, além dos demais que nós já mencionamos anteriormente, tá? Então, é uma rede bem completa, tá? Diria que é a rede, uma das redes mais completas que se tem, né? Dos produtos da Amil, tá? E a principal característica, ele possui a retaguarda completa do Albert Einstein. O S6500 é o último produto, pessoal, da nossa linha Premium, né? Então é o produto mais top que tem da Amil. Ele conta com níveis de reembolso mais elevados, tá? Em termos de rede, pessoal, ele é muito similar ao 2500, tá? O que vai ser diferente do 6500? Ele vai ter um nível de reembolso mais altos, né, mais elevados, e ele também vai oferecer aqui o check-up, tá? Que o 2500 não tem. O check-up, que é uma parceria que a Amil tem com o Laboratório Fleury, onde o beneficiário agenda uma data para ele estar fazendo uma bateria de exames, tá? Para ele não precisar ficar parando toda hora para fazer exame, ele já faz uma bateria completa nesse diferencial, tá? Então ele vai fazer a solicitação direto com a Amil e vai fazer esse check-up, tá? Isso aqui é muito utilizado por executivos, principalmente quando a empresa internacional, eles têm uma exigência, né, que alguns produtos tenham. Então, a partir dos 6.500. Outra exclusividade dos 6.500 são os médicos exclusivos, tá? Os médicos que a gente chama os médicos da rede Black. Esses médicos a gente fala de alguns médicos renomados, né, médicos palestrantes aí, que eles atendem somente nesse produto 6.500, tá? Um exemplo aí, David Wipp, são médicos aí que constam nessa lista Black aí, tá? Os demais diferenciais, né, a vacina e os aditivos também, internacional, domiciliar, resgate, entre outros aqui, a gente tem mais ou menos a mesma característica. Em termos de hospital, o que a gente acrescenta, pessoal? Acrescenta tudo o que a gente falou até agora, até o Einstein, o Sírio, e aí eu acrescento esse hospital, o Vila Nova Star, né? E os demais produtos da rede são meio que equivalentes, tá? Inclusive, recentemente, até no 2500 foi cadastrado esse hospital, tá? Esse Vila Nova Star também. Então, a rede ele é muito equivalente. O que vai fazer diferença dele para o 2500 é o reembolso, check-up, né? E a rede Black com alguns médicos exclusivos que atendem só nesse plano, tá? Pessoal, finalizamos a parte de produtos. Até aqui tranquilo. A gente vai falar rapidamente aqui, só reforçando, eu sei que muitos de vocês já conhecem os produtos, vocês já têm acesso lá ao manual do corretor, né? Tem um apoio da própria assessoria, né? Que é a NBA também, que assessora vocês, mas eu acho que é sempre bom a gente estar reforçando aí a parte de regras comerciais. Uma vez que a gente falar de produtos sem falar de regra de comercialização, a gente fica meio incompleto, né? Então, eu sempre costumo reforçar algumas das principais regras comerciais aí para comercialização dos nossos produtos, tá? Então, a gente fala de condições de elegibilidade, tá? Redução de carência, documentos obrigatórios, cotação e implantação, tá? Condições de elegibilidade, pessoal. Titular. O que a Amil considera como titular hoje? Nós consideramos aí sócio e empresário individual, funcionário CLT, estagiário, administrador, diretor e presidente, constando em ata e estatuto, tá? Isso é o que a gente considera como titular. Atividade restrita, que é aquela atividade que a Amil não aceita. Segurança armada, entregas rápidas,
ou serviço de motoboy, ou relacionados, e empresa pública, tá? Até mesmo porque a empresa pública ela precisa ser feita por licitação, tá? Nós aceitamos coligadas, tá? O que a gente aceita como vínculo? Nós aceitamos sócios em comum, vínculo familiar, tá? Quais são os vínculos familiares? São os mesmos vínculos familiares que estão aqui do lado, tá? Que a gente aceita como dependente. Então, tanto para dependente como para vínculo familiar, eu aceito cônjuge, filho, irmão, sobrinho, neto, pai, mãe, padrasto, genro e nora, tá? São esses os vínculos que a Mil aceita. Também aceitamos, pessoal, prestador de serviço, tá? Que hoje em dia é muito comum e é uma dúvida muito recorrente dos corretores. Por quê? Porque hoje em dia, cada vez mais, as empresas estão contratando funcionários PJ. Na verdade, o CLT está cada vez mais raro. Então, geralmente, a empresa, o funcionário, ele entra lá com um contrato de prestação de serviço, né? E esse beneficiário, ele pode entrar no plano da empresa, sim, tá? O que ele precisa ter? Você precisa ter uma empresa mãe, que é a empresa principal, tá? Com pelo menos uma vida, tá? E aí você pode coligar uma outra vida, que é o prestador. O que o prestador precisa ter? Se for MEI, ele precisa ter no mínimo 6 meses de abertura do CNPJ, ele precisa apresentar um contrato de prestação de serviço com essa empresa mãe, tá? Então, esse contrato de prestação de serviço, ele deve estar reconhecido assinatura em cartório, ou as assinaturas têm que ter aquele reconhecimento de certificação digital, tá? Dependente, são cônjuge, filhos até 58 anos, isso aqui eu entendo que é um diferencial, tá? Que algumas operadoras restringem esse limite de idade até 23, 24 anos, né? Irmão, sobrinho, neto, nós aceitamos também, tá? Até 58 anos, e nós temos também, oferecemos pai e mãe, esse sim, sem limite de idade, tá? Para aceitação. Então, isso daqui também é um diferencial dentro das nossas regras, tá? Genro e nora vai até 58 anos também. Empresário individual, pessoal, condições de elegibilidade. Então, a gente tem lá o empresário individual, que ele pode ser um MEI, um ME ou um EPP. Então, ele tem que ter no mínimo 6 meses de abertura, tá? E ele precisa ter empresa regular na Receita, tá? A gente se depara, às vezes, com a situação que às vezes o cliente vai lá, abre um MEI para contratar o plano, aí ele contrata o plano, depois de um tempo ele está irregular, está inativa a empresa. Aí a Mil manda o comunicado para ele, informando que vai cancelar o plano se ele não tiver com o CNPJ ativo. Então ele tem que estar com o CNPJ ativo para estar elegível, tá? Pendência financeira, a Mil considera até 5 anos, tá? Então, a pendência financeira, se o cara tiver uma dívida com mais de 5 anos, a gente não vai considerar, tá? A gente vai considerar 5 anos. Mas se o... Oi, perdão. Desculpa te interromper, Imagina. só voltando à questão aí do pai e mãe, né, sem limite de idade. Você tinha comentado referente até 58 anos, os titulares, né? Eu tenho um caso que são 3 sócios, dois deles ultrapassam 58 anos, né? Nesse caso, como eles também são pai e mãe de um dos sócios, como que funcionaria essa regra? Não, é que na verdade, aqui a gente está falando de elegibilidade, tá? Para aceitação. Aí você já está entrando numa parte de compra de carência, certo? A gente vai falar de compra de carência, se eu não me engano, nos próximos slides agora, tá? Aí eu explico direitinho como que fica essa situação do sócio, ok? Mas, por enquanto, o que a gente considera aqui, ó, é para aceitação, tá? Então, eu posso ter um dependente filho até 58 anos, eu posso ter um neto até 58, pai e mãe eu não tenho limite de idade. Para aceitação, eu aceito, porém, se ele ultrapassar o limite de idade, eu não compro a carência dele, tá? Eu aceito, ele entra no caso, ele entra com carência contratual,
tá? Então, aqui lembra que a gente está falando só de elegibilidade, beleza? A gente vai falar mais pra frente. Imagina. Ó, aí eu estava falando aqui da tendência, tá? Oi, coisa. A Cíntia levantou a mão, acho que ela quer fazer uma pergunta. Olá, bom dia, tudo bem? É o Ricardo. Bom dia, Ricardo. Beleza, só uma confirmação mesmo que eu vi você falar que pode ter coligada, né? No caso aí, aceita prestador de serviço. Então, se o plano já está ativo há mais de 6 meses, 1 ano, mas eu vou contratar um prestador que acabou de abrir o MEI dele, ele não pode entrar. Então, veja bem, aqui a gente está, eu estou mencionando, no caso, eu estou falando de implantação, de venda nova, tá? Mas, durante a movimentação, você também pode incluir um coligado, sem problema, tá? Mas aqui, especificamente, que eu estava mencionando do coligado, é no ato da venda. Então, eu tenho uma empresa mãe e tenho prestadores que querem entrar nesse mesmo contrato. Aí você consegue fazer a venda, tá? Vamos supor que aí, nesse seu exemplo, como você mencionou, Ricardo, a empresa já esteja com 6 meses no contrato na Amil. Já implantou, belezinha, bonitinho, tá lá, 6 meses. A gente sabe que existe também a movimentação, né? Assim como o CLT também, a empresa precisa fazer a movimentação, o prestador também, tá? Então, não tem problema nenhum, tá? Vocês podem fazer a exclusão do coligado e podem fazer a inclusão desse novo contratado, ok? Não sei se Perfeito, entendi completamente. Ah, beleza. Esclareceu sim, muito obrigado. Nada, imagina. Então, pessoal, falando um pouquinho da pendência financeira, se o cliente tiver pendência na Amil, com menos de 5 anos, vou perder o negócio? Não perde o negócio, pessoal. É só o cliente entrar em contato com a Amil e negociar a pendência. Eu sei que eles parcelam em até 10 vezes lá a dívida, entendeu? Então, dependendo do valor que o cliente está, eles negociam até a pendência no cartão. Às vezes tem dívidas que o cliente, ficou uma multa rescisória que ele não pagou, ou teve algum reajuste que ele não viu que debitou e ele não sabia que tinha essa dívida. Sem problema. A gente regulariza, tá? O sistema demora até 72 horas para baixar no sistema. Então, depois que ele baixou a pendência, vocês não precisam nem falar com a assessoria. Vocês já podem mandar direto de volta para análise, que a Amil vai analisar certinho, tá? A clínica médica, pessoal. Então, prestadores de serviço médico, nós aceitamos até 29 vidas, tá? Que eu tenho duas situações. Eu tenho o porte 1, que é até 29 vidas, né? E eu tenho o porte 2, que a gente chama, que é acima de 30 vidas, tá? Qual que é a diferença? O porte 1, eu tenho as carências, e a partir de 30 vidas, o contrato entra sem carência, conforme a legislação lá da ANS vigente, tá? Empresas de clínica médica, então eu aceito até 29, e acima de 30 vidas, a princípio eu não aceito. Mas o que eu costumo dizer sempre? Não deixe de falar com o seu supervisor, com o seu gestor, tá? Conversar com o pessoal da assessoria, não deixe de entrar em contato com ele se você tiver alguma negociação dessas, tá? Porque às vezes, a princípio, a Amil pode recusar de início, mas a gente fazendo uma análise, um levantamento, a gente consegue comercialmente aprovar, tá? Mas pela regra crua, é isso, até 29 eu aceito, acima de 30 eu não aceito, tá? Falando um pouquinho do repique, pessoal, repique de vendas, tá? O repique, ou também conhecido como venda administrativa, né? Que é o nosso terror aí, é o terror dos corretores, é o nosso terror também como gestor, tá, pessoal? E quando a venda entra como repique, também não é considerada como venda para a gente. Então, a gente fala, quando o cliente já vende a Amil, né, ele vende de um outro contrato de Amil, tá? Esse cliente, ele precisa ficar 31 dias fora da Amil, para ser considerado uma venda nova, tá? Se ele entrar numa janela de 30 dias, contando a data de exclusão dele da Amil, então ele saiu da Amil hoje, se ele voltar para a Amil dentro desses 30 dias, o que a gente faz? A gente copia a carência dele,
tá? A gente copia a carência, dá uma continuidade, mas não gera comissão para o corretor, tá? Então, para gerar comissão, precisa entrar depois desses 31 dias, tá? O que seria esse 31º dia, pessoal? É a data de protocolo, é a data que você iniciou o cadastro. Então, eu tenho um cliente lá, olha, esse cliente saiu da 1000, eu vou esperar dar os 30 dias. No 31º dia, vocês vão lá e cadastram, tá? O que acontece às vezes? O corretor vai lá e cadastra antes. Eu vou fazer a cotação aqui, já vou gerar a proposta, porque aí eu já vou adiantando, tá? E aí, quando fizer os 31 dias, eu mando para análise. Se fizer isso, perdeu. Tem que esperar o protocolo. Tem no 31º dia que vocês cadastram no sistema e dão entrada, tá? Não façam isso, não dê entrada antes dessa data. Que mais? Ex-clientes a 1000, pessoa física e PJ. Cliente oriundo pessoal de plano pessoa física da 1000, tá? Se ele tiver vindo para um PME, a gente consegue fazer a isenção do repique, tá? Então a gente vai copiar a carência dele e vai pagar a comissão. Se o cliente tiver vindo de um contrato PJ também, cliente a 1000, vindo de um contrato corporativo, o que é muito comum, né? Às vezes o cliente trabalha numa empresa, num cliente grande aí, numa multinacional, e ele sai da empresa e abre a empresa dele. Eu abri a empresa dele e quero entrar com o PME na 1000. Ele pode fazer isso, tá? A gente consegue fazer a isenção do repique nesses dois casos, tá? Mediante autorização prévia, ok, pessoal? Então não adianta ir lá cadastrar direto no sistema. Tem que falar com o pessoal da assessoria antes. Por quê? Porque a assessoria vai ter um formulário que eles vão me encaminhar para eu poder colocar essa autorização, pegar essa autorização para vocês poderem cadastrar a proposta, tá? Aí fica registrado lá no sistema da 1000 o número dessa proposta, e aí quando vocês cadastrarem, a 1000 já faz a liberação, tá bom? Da venda com a comissão. Beleza? Redução de carência. Aqui sim a gente vai falar agora, pessoal, dessa parte também que é uma parte muito importante, né? Nós temos um limite de idade hoje, pela regra padrão, né? Então eu tenho CLT, funcionário titular CLT, dependentes e empresário individual até 58 anos, tá? O que é muito comum, às vezes, o corretor fazer? Ele entender o empresário individual, porque ele é dono da empresa, como sócio. Ele não é considerado sócio, tá? Então, ele é considerado, entra na mesma regra como se fosse um CLT. Então, CLT, dependente, empresário individual, é até 58 anos que eu compro a carência, ok? Sócio e cônjuge de empresas limitadas, Eireli, SC, SA, pela regra normal, eu compro carência até 68 anos, tá? A condição promocional que nós temos atualmente é sócio e cônjuge, tá? Entrando no produto S750 e linha One, tá? 1.500, 2.500, 6.500, eu vou comprar carência até 73 anos, 11 meses e 29 dias. Então, eu tenho uma tolerância maior para compra de carência nesses produtos aqui, tá? O que a colega perguntou lá? Mas eu tenho um sócio que ele é dependente pai. Ele entra aqui? Não, não entra, porque aqui é só para titular, tá? A gente está falando aqui de sócio que entra como titular. Se ele é sócio da empresa e entra como dependente, aí ele não vai, tipo dependente pai ou dependente mãe, ele vai entrar nessa regra aqui. Então, para ele usufruir deste benefício de compra de carência, ele tem que entrar como titular, como sócio, tá? Período que a gente aceita para fazer essa redução de carência. A gente aceita, pessoal, até 60 dias do fim da vigência anterior, tá? Então, o cara teve um contrato lá na Bradesco, fiquei mais de um ano lá, quero que compre a carência na 1000. A 1000 vai olhar a data que ele terminou. Qual foi o término da vigência dele? Se tiver dentro dos 60 dias, ok, a gente vai comprar carência. Se tiver mais de 60 dias, aí a gente não vai considerar, tá? Caso de junção de plano, é a mesma coisa.
às vezes você tem, aí um exemplo clássico, né? Você tem um beneficiário que ele ficou 6 meses num plano e 6 meses em outro plano. Ele já saiu de um plano e já foi para o outro. Ah, ele teve Sul América, saiu da Sul América e foi para Bradesco. E aí, se você juntar as duas, ele completa um ano, que são os 12 meses, né? Que a gente considera. Então, entre esses dois planos, também não pode ter uma carência maior de 60 dias, tá? Tem que ter uma carência menor que 60 dias. Os PRCs, atualmente, né, eles tiveram uma mudança aí de uns 2 ou 3 meses para cá, nós temos novos códigos, né, que é o 607, que é quando o cliente está sem plano anterior, a gente reduz alguma coisinha ali, o 608, quando ele tem de 3 a 11 meses de plano anterior, tá? Que a gente tem uma pequena redução. O 609, quando ele tem mais de 12 meses, tá? Só que ele não é de congênere, ele é de uma outra operadora que a gente não considera uma operadora compatível com a 1000, ele vai ter uma redução, e aqui ele vai ter a redução cheia, a redução máxima, né, que a gente considera, se ele tiver mais de 12 meses de congênere, tá? A relação de congêneres, pessoal, está dentro do manual de vendas, tá? Quem precisar depois é só entrar em contato, eu vou encaminhar o manual atualizado para a NBA e aí eles fazem a distribuição para vocês, tá bom? Mas tem a tabela completa lá, tudo certinho. A linha One, pessoal, é uma linha que ela tem uma característica, tá? Para ser considerado congênere, a gente tem que ter uma compatibilidade também do produto. Então, não basta só ser a operadora congênere, tá? Então, por exemplo, eu tenho um cliente que ele está vindo de Porto Seguro. É congênere da One? A Porto Seguro, ela é uma congênere da 1000. Porém, da One, ela só é congênere nesses produtos aqui, que é o Diamante, o Master 510 Empresarial, Ouro ou Prata, tá? São esses os planos que a gente considera como congênere, que aí eu vou considerar este PRC aqui, que é o 610, tá? Do contrário, ele vai entrar com uma redução menor, que é o 609, que é quando não é congênere. Então, lá no manual de vendas, pessoal, que eu vou encaminhar, também tem essa relação aqui, tá? Então, sempre que vocês estiverem negociando um cliente da One, não se esqueçam, se atentem nesse ponto, tá? A gente compra carência mais total, só para completa, né, cheia, só para esses produtos específicos. Então, como que ficou o PRC da 1000? Então, como a gente mencionou, né, pessoal, o PRC contratual padrão, que é o PRC 606, tá? Ele vai vir como 606, então, que é o antigo PRC1, esse aqui é o PRC cheio, tá? Que é o da ANS. Aí eu tenho, quando ele não tem plano anterior, ele vem com uma redução, uma pequena redução aqui, né? O menos de 12 meses. Aí, a partir de 12 meses, eu vou considerar se ele é congênere ou se ele não é congênere, tá? Se o plano for congênere, é o 610, se não for congênere, é o 609, tá? Vocês veem que aqui eu tenho uma redução quase que completa, tá? Exceto para alguns procedimentos, tá? Isso aqui, pessoal, é uma mudança recente que é importante vocês ressaltarem com o cliente de vocês. Por quê? Antigamente, nós tínhamos um PRC aqui, no lugar desse cara aqui, do 610, que era o 503, que era um PRC antigo. Esse PRC antigo, ele comprava carência para tudo, então o cliente vinha com tudo zerado, exceto o parto, que é 300 dias, né, e ou pré-existente, que o cliente tivesse, tá? Agora, nesses PRCs novos, pessoal, independente do cliente ter 1 ano, 2 anos, 3 anos, tá vindo de congênere, ele sempre vai entrar com carência para esses procedimentos que estão aqui, tá? Então, quais são esses procedimentos? Químio, procedimentos de diálise, hemodiálise, hemoterapia, tá? Mas o mais importante, pessoal, terapias, tá? Tudo que for relacionado a terapias, ele vai entrar com 180 dias. Então, mesmo que ele entre com a compra de carência completa, ele vai ter os 180 dias de carência, tá? Para utilização. Então, terapias, exemplo, fisioterapia, fono, psicoterapia, entre outros, tá? E aqui os 300 dias para
internações de parto, né, com 300 dias para a parte de obstetrícia, tá? Obstetrícia, que também já era já do PSC anterior. Documentação é obrigatória, tá? O que é documentação obrigatória, né, pessoal? É o contrato social, cartão do CNPJ, tá? Que a gente pega lá no site da Receita. No caso do prestador, ele precisa ter o contrato de prestação de serviço, tá? Com firma reconhecida. Documento do beneficiário, tá? Recibo do E-Social atualizado. Isso aqui, pessoal, só se o analista solicitar, tá? Não é obrigatório enviar de imediato. A AMIL, ela tem acesso lá, quando a base, né, do E-Social, e se eles identificarem que um funcionário não está constando, aí sim eles devolvem a proposta solicitando esse recibo, tá? Mas quem já tiver na mão e quiser mandar, tranquilo, tá? Então, para confirmação de vínculo com a empresa, é o E-Social. No caso do estagiário, contrato de estágio vigente, tá? Em papel timbrado da empresa, informando a relação com o estagiário, tá? Declaração de saúde, porte 1 ou porte 2. Essa aqui é feita digitalmente agora, né? Graças a Deus, direto no sistema. Documentos para comprovação de vínculo do dependente, tá? Então, cônjuge, certidão de casamento, filho, certidão de nascimento, etc, tá? Documentação para comprovação de plano anterior para redução de carência, tá? Então, isso aqui é obrigatório, tá? Demitido e aposentado, isso aqui é para aqueles beneficiários que estão naquele plano de expansão, aquele plano complementar que é obrigatório quando o beneficiário é contributário, né, com o plano, e ele precisa ficar por um determinado período. Esses também, vocês encaminham a cartinha da operadora anterior, mostrando o período, e a AMIL vai dar a mesma cobertura no período correspondente que esse funcionário necessitar, tá? Documentação para compra de carência, tá? Hoje eu acho que é o maior número de devoluções de propostas por documentação é isso aqui, tá, pessoal? Pelo que eu vejo aí das propostas. Então, quando vocês forem enviar a documentação, verifica se a empresa, se o plano anterior for um plano pessoa jurídica, tá? Você só precisa mandar uma cópia da carteirinha e a carta de permanência, tá? Algumas operadoras encaminham uma carta de portabilidade ao invés da carta de permanência. A gente também aceita, tá? Só que a carta de portabilidade, vocês pedem para o cliente fazer uma cartinha ali, coisa simples, de próprio punho, ele informando que ele está ciente que não é portabilidade, sim redução de carência, tá? Por quê? Porque portabilidade a gente não faz pelo canal de venda do corretor, tá? A gente só faz diretamente com a AMIL. Aí, se o cara quiser portabilidade, a gente tem que ligar direto na AMIL e ver como que ele vai fazer, tá bom? Plano pessoa física ou plano adesão. 3 últimos boletos com comprovante, tá? Cópia da carteirinha e carta de permanência, tá? Esses 3 últimos boletos, pessoal, eles costumam solicitar o boleto mais o comprovante bancário da quitação, tá? Porém, nem sempre o cliente tem esse boleto. Às vezes o cliente só tem, o que é mais comum é o cliente só ter os comprovantes do banco, tá? Eu mesmo não guardo os boletos das coisas que eu pago, mas eu tenho tudo lá, comprovante, tudo lá registrado. Não tem problema, tá? Vocês pedem os 3 últimos comprovantes do banco, e aí pedem para o cliente solicitar uma carta, uma declaração de quitação, tá? Para a operadora. Então, eles vão emitir a declaração de quitação junto com o comprovante do banco, ok, a AMIL aceita, tá? Aí vocês mandam a carteirinha, mais a carta de permanência. Outra coisa também, pessoal, no caso da cópia da carteirinha, às vezes também o cliente não tem a carteirinha, às vezes acontece, tá? Ele não tem a carteirinha, vocês podem substituir essa carteirinha pelo relatório analítico também, tá? Que a AMIL também aceita. Cotação e implantação, tá? Finalizando já, tá, pessoal? A tabela ela pode ser compulsória ou de livre adesão, tá?
tabela compulsória, ela costuma ser mais barata, né, do que a tabela de livre adesão. Para ser elegível a tabela de compulsório, o que o contrato precisa ser? 100% dos funcionários, ou 100% dos sócios, ou 100% da fatura anterior, que a gente chama de encampação, né? Então, nesse caso aqui, pessoal, não precisa atender os 3 critérios, tá? Tem muitos corretores que têm essa dúvida. Se você tiver uma empresa e estiver entrando 100% dos funcionários, mesmo que não estiver entrando todos os sócios, se tiver 100% dos funcionários, ela já é compulsório, beleza? Então, se o contrato for MEI, aí é obrigatório entrar como livre adesão, tá? Como que a AMIL faz a precificação? De acordo com o CEP do CNPJ, tá? Pelo município. Cada região, a AMIL tem uma tabela. Então, a AMIL tem a tabela São Paulo, tabela Rio, tabela Minas, etc. Tá? Nossa tabela hoje ela está prorrogada até o dia 29/2, tá? Então fiquem atentos a datas, tá? A partir de 1º de março a gente não sabe se a gente vai ter reajuste, mas só avisando, tá? E as coligadas, nós temos as 2 situações. Quando são coligadas da mesma região, ok, entra na tabela. Quando são coligadas de regiões diferentes, a gente tem uma tabela que a gente considera como uma tabela nacional, tá? Que é uma tabela equivalente aproximadamente à tabela de São Paulo, tá? Então, só para vocês saberem como que funciona a precificação. Finalizamos, pessoal. Alguém ficou com dúvida? Fale agora ou cale-se para sempre. Brincadeira. Fale agora ou fale no próximo treinamento. Tranquilo, pessoal? Por enquanto, sim, sem dúvidas aqui no chat. Então, beleza. Então, finalizamos aí o bate-papo, tá? Lembrando, então, alguns recados aí. Até o dia 29 de fevereiro, a nossa tabela ainda está vigente, tá? Nossa tabela de vendas. A nossa nova campanha também, que está substituindo a campanha da Vendeu Ganhou, que a Vendeu está no bolso, ela também está já disponível para cadastro, tá? Quem quiser entrar lá no site do Kit Corretor, kitcorretoramil.com.br, lá vocês vão estar lá, campanhas de incentivo. Vocês clicam na opção campanha de incentivo, e aí ele já vai dar o passo a passo para vocês realizarem o cadastro, tá? Então a Vendeu está no bolso, como vocês sabem, ela vai ter uma métrica parecida com a Vendeu Ganho, porém a Vendeu está no bolso, a gente vai pagar só diretamente para o CNPJ. Então a diferença é que vocês vão ter que cadastrar o CNPJ de vocês para estarem recebendo comissionamento, tá? E aí, maiores detalhes, eu peço que vocês entrem em contato com o pessoal da NBA para maiores orientações, tá bom? Obrigado, Bia, pelo espaço aí, pelo treinamento, tá? Nós que agradecemos. Desejar aí uma ótima quarta-feira aí para vocês e um bom restinho de semana aí. E um bom carnaval também, né? Tá chegando. Tá chegando. Boa semana para todo mundo. Valeu, gente. Tchau, tchau. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a todos.